O Ideia Europa está na Alfândega do Porto. Estamos a acompanhar a campanha do Bloco de Esquerda. A Marisa Matias acabou agora de discursar. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre a União Europeia e sobre o seu futuro. Venham comigo. Olá Marisa. Olá. Estamos a falar para o Ideia Europa e para o Conselho Nacional de Juventude. O Ideia Europa é um projeto do Conselho Nacional de Juventude e do Parlamento Europeu sobre falar do que interessa para os jovens nas eleições europeias. Estamos finalmente a entrevistar a primeira mulher e a única mulher cabeça de lista às eleições e, portanto, vamos começar com reações, sim ou não? Muito rápido. Reforço ao programa Erasmus+. Sim. Reforço ao orçamento da União Europeia. Sim. Limiar mínimo para tributação a nível geral na União Europeia. Sim. Impostos a grandes plataformas digitais, Sim. Facebooks, Googles também. Retirada de subsídios à exploração de combustíveis fósseis, Sim. este também vai ser um sim. Forças militares da União. Não. Também não. E, finalmente, subsídio de desemprego europeu, sim ou não? Sim. Ok. Legislatura passada, vamos Para quem diz que nós somos só dos nãos, isto aqui foi uma prova um bocadinho ao contrário, mas vamos. Vamos olhar para os últimos anos, para a Sim, legislatura sim. anterior. Qual é que foi o ponto alto do Bloco de Esquerda? No fundo, também o teu. É difícil, mas obviamente é quando nós conseguimos fazer mudanças concretas na vida das pessoas. Neste mandato, eu diria que houve alguns pontos altos, a luta toda travada em torno do Tratado Orçamental e, de facto, temos conseguido uma maioria para rejeitar o acordo que integra esse tratado no direito comunitário foi importante. Isto, traduzindo por miúdos, é termos mais capacidade de investimento para, por exemplo, a criação de emprego ou para podermos ter um futuro que não seja só baseado na precariedade. Essa foi importante. Também o regulamento que trabalhei diretamente de financiamento da investigação, em particular as propostas de 35% de meta do financiamento da investigação para o combate às alterações climáticas, o investimento para as ciências sociais e humanidades que mais uma vez estavam retiradas do programa, ou licenças de maternidade, paternidade, doença para bolseiros de investigação em projetos europeus, o relatório da igualdade de género nas políticas fiscais, porque há ainda muita desigualdade entre homens e mulheres nos salários, nas pensões, enfim, na vida em geral. Não sei quando é que tenho que acabar, porque eu poderia continuar a falar, mas estes são alguns dos que eu acho que foram importantes e, obviamente, ter tido a oportunidade, enquanto coordenadora da Comissão de Assuntos Económicos, de votar contra as sanções a Portugal. Foi um voto que foi decidido só entre coordenadores, eu fui a única portuguesa nesse voto e como foi um voto renhido, acho que é daqueles momentos que a gente sente que vale mesmo a pena estar naquele sítio àquela hora. Esta foi uma legislatura também marcada pela negativa Claro. com o tema das migrações Muitas e em que coisas. se falou muito da segurança da União Europeia. Como é que o Bloco olha para o investimento em segurança, para o investimento em forças militares, para o investimento em armamento, para todo este tema, este tipo de coisas de, às vezes, parecer voltarmos a querer ter fronteiras e não a derrubá-las? Eu olho para esta questão, primeiro, a liberdade de circulação das pessoas é uma das coisas melhores que tem a União Europeia e nós temos assistido, à custa desta narrativa da segurança, a uma limitação da circulação das pessoas e isso eu creio que é inaceitável. Eu defendo que devemos ter segurança, mas não é a segurança baseada no armamento, isso é antigo. Se ninguém consegue segurança investindo mais em armamento, a União Europeia continua a vender armas para territórios em conflitos, deixou que morressem quase 20 mil pessoas no Mediterrâneo e é uma das maiores vergonhas. Eu acho que deve haver cooperação entre as forças policiais, deve haver cooperação entre os diferentes exércitos que existem na União Europeia, mas não precisamos de um exército europeu, precisamos da segurança do emprego com direitos, precisamos da segurança dos serviços públicos que respondam a toda a gente, precisamos da segurança de ter um programa de combate às alterações climáticas e que nos garanta futuro, precisamos da segurança de não termos censura na internet para podermos continuar a comunicar livremente. Essa segurança, eu estou sempre ao lado dela. A segurança que se disfarça de segurança, mas é na realidade um financiamento à indústria do armamento alemão, não, obrigado. Vamos para o Parlamento mesmo em Sim. si. O que é que achas que vai acontecer às famílias políticas europeias, nomeadamente a esta possível aliança entre nacionalistas? Pode ser uma força de bloqueio? O que é que vai sair de domingo? Eu acho que, sinceramente, vai depender muito da reconfiguração. Nós vamos ter uma reconfiguração enorme
das diferentes forças políticas, porque as ditas famílias políticas tradicionais terão quebras, obviamente ainda não foram os votos, mas acreditando naquilo que são as projeções, e haverá um crescimento da extrema-direita. Mas também há um crescimento de formas de resistência que vêm das ruas. Eu relembro, por exemplo, a questão da greve feminista, que está a alargar-se a toda a Europa, a greve climática. Há vários movimentos que estão a colocar a política na agenda e essa, que é uma preocupação social, tem que ser uma preocupação política. E aí eu creio que as famílias que até agora têm governado a União Europeia e que têm deixado a porta aberta à extrema-direita, diga-se de passagem, são aquelas que vão ter que decidir. E hoje em dia fala-se muito de uma aliança progressista que inclui liberais de direita e conservadores que têm favorecido o crescimento da extrema-direita. Eu não acredito nisso, acho que uma aliança progressista se faz com os cidadãos, com as cidadãs e a ouvi-los e aos seus programas. Vamos exatamente aos que estão mais próximos da minha idade e, portanto, aos temas dos jovens que são, nestas eleições, mais as alterações climáticas, mais a tecnologia, mais os direitos digitais. Vamos começar pelas alterações climáticas. É suficiente proibir os plásticos ou temos que fazer mesmo muito mais? Não, temos que fazer muito mais. Vocês devem ter visto que houve um inquérito que foi organizado e realizado, um estudo, melhor dizendo, pelas ONGs de defesa do ambiente e que se preocupam com o combate às alterações climáticas. Em relação aos partidos portugueses, o Bloco foi considerado o campeão do ambiente e o campeão do combate às alterações climáticas, porque essa foi uma preocupação durante todo este mandato, mas aquilo que está nos tratados neste momento já não nos permite sequer responder ao que está no Acordo de Paris, muito menos às recomendações do painel intergovernamental das Nações Unidas. Por isso temos que fazer muito mais. Como devíamos antecipar as nossas ambições de 2050 para 2030? Temos que antecipar ambições e, sobretudo, não podemos contar com o ovo no cu da galinha. Peço desculpa pela expressão, porque na realidade muito daquilo que está inscrito nessas metas depende de coisas que ainda nem sequer existem. E portanto nós com aquilo que temos é que temos que fazer uma reconversão total e uma transformação na nossa economia. Não é a questão dos plásticos, mas é a questão dos transportes, é a questão da energia que é fundamental, e a energia tem ainda outra dimensão, porque como é a nossa principal fatura de endividamento externo, se nós apostarmos em energias renováveis, zero de financiamento público para combustíveis fósseis. Países têm muito mais, como os do leste europeu, que têm muito mais dificuldade em fazer essa transição. Claro, tem que fazer, mas nós temos que fazer, este é daqueles combates que temos que fazer mesmo em conjunto. E obviamente não podemos estar à espera daquilo que está sempre a acontecer. A União Europeia diz que não podemos avançar porque os países não estão preparados, e os países dizem que não podemos avançar porque a União Europeia não está preparada. Tem que se começar nos países e na União Europeia. Vamos terminar com o tema mais próximo do digital. Nós, que é o digital, que é a tecnologia, é o novo poder em curso e que eu queria, evidentemente, ter opiniões sobre a transformação digital, tanto no mercado de trabalho, sobre os direitos digitais, sobre o que levou tantos jovens a criticar a União Europeia, finalmente até sobre o artigo 13. Pois, eu acho que foi importante as vozes chegarem e chegaram muito. O resultado não foi famoso, o resultado foi mau, mas não está tudo fechado. Eu acompanhei os dossiês digitais, da agenda digital. Eu acho que nós temos que assumir de uma vez por todas que os direitos digitais são também direitos humanos. Na sociedade em que vivemos hoje em dia não se pode conceber de outra maneira. O que é que defendemos e continuamos a defender? Neutralidade da internet é absolutamente necessária e não pode haver censura digital como aquela que foi aprovada com o artigo 13. Desde o primeiro momento ao último, o Bloco de Esquerda foi o único partido que nunca mudou de posição, teve sempre a mesma posição e mantemo-la. E, portanto, quando for reaberto o dossiê do mercado digital, porque há vários dossiês que foram aprovados, mas há ainda outros que estão a ser trabalhados e que foram abertos agora só na fase final do mandato, e como obviamente a tecnologia está sempre a evoluir e o mercado digital também vamos ter que mexer, e eu acredito que ainda é possível reverter a censura na internet. Mas, obviamente, há desafios em relação ao mercado de trabalho e as pessoas mais jovens muitas vezes não sabem ainda o que é um contrato com direitos, e o que nós temos defendido, e eu defendi no Parlamento Europeu e continuarei a defender se me deixarem, é que a digitalização não é necessariamente má, mas nós temos que reconverter também a economia e o mercado laboral de forma a que ele não prejudique quem precisa de emprego. Isso inclui também ter impostos europeus, com certeza, exemplo, impostos sobre gigantes digitais. As gigantes digitais e permitir que todos os que não estão integrados em gigantes, que são independentes,
e que têm uma lógica de trabalhar no mercado digital completamente alternativa a esta lógica do consumo e à lógica do lucro, possam ter o seu espaço, isso é fundamental, mas também na própria organização do mercado de trabalho, se há substituição e muita por tecnologias que substituem mão de obra, tem que haver compensações e isso implica também outro tipo de taxações para além da taxação dos gigantes digitais. Numa última nota, até porque é uma coisa que temos de combater todos em conjunto e todos os partidos, que é a abstenção, que tem ganho as eleições, noite eleitoral europeia, atrás da noite eleitoral europeia, que mensagem é que podemos dar às pessoas, particularmente aos jovens, para ir votar no domingo e particularmente no Bloco de Esquerda? Bem, eu nunca, melhor dizendo, reformando, eu não tenho, nem nunca tive feitio para ter um comportamento paternalista, ou neste caso maternalista, em relação a quem decide ir votar. Eu não defendo o voto obrigatório, porque eu acho que o voto deve ser informado, e se as pessoas forem votar, mesmo não estando informadas sobre os programas, mas forem votar apenas porque é obrigatório para depois não terem uma penalização, provavelmente não muda muito em termos daquilo que é a qualidade da democracia. Agora, o que eu vos digo é assim, está nas vossas mãos, a responsabilidade é vossa, do que vai acontecer depende muito mais de vocês do que de nós. Nós fazemos a nossa parte e estamos disponíveis para fazê-la com toda a gente, mas realmente está nas vossas mãos. Uma coisa é certa, enquanto aquilo que são maiorias que se vão construindo socialmente, os direitos digitais, alterações climáticas, etc., não se traduzirem em votos, os poderosos continuam a ser aqueles que não querem saber de rigorosamente nada disso e vão pôr o lucro à frente de tudo o resto. Falta um dia de trabalho nesta campanha, portanto, os meus melhores desejos de sucesso. Para vocês também. Vamos nos encontrar, já nos encontramos antes. E obrigado. E vamos encontrando. Obrigada também. Vamos vendo por aí também. Até já. Até já.